Portanto, abrindo os trabalhos do segundo semestre de 2013, você vai acompanhar agora ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos. Vamos sentar, por favor. Eu declaro aberta esta sessão jurisdicional, que é a primeira do segundo semestre de 2013. E antes de iniciar os julgamentos, eu gostaria de dar as boas-vindas ao novo integrante da Corte, eminente ministro Luiz Roberto Barroso, que, pelo conhecimento técnico, equilíbrio e destemor que demonstrou ao longo de sua profícua e já longa carreira acadêmica e profissional, certamente muito contribuirá para o aperfeiçoamento dos trabalhos jurisdicionais desta Casa. Muito bem-vindo, ministro Barroso. Obrigado. Posso usar a palavra um minutinho? Pois não, claro, Vossa Excelência está com a palavra. Prazer e uma honra iniciar a minha atividade nesse tribunal sob a presidência de Vossa Excelência e na companhia igualmente honrosa de pessoas que eu estou acostumado a admirar e a quem quero muitíssimo bem, e ainda com o privilégio de sentar aqui do lado da ministra Rosa Weber. Eu até perguntei ao doutor Luiz se ia ter que pagar mais caro, mas ele disse que sorte é de graça, de modo que eu agradeço a Vossa Excelência as boas-vindas e espero estar à altura do cargo para o qual fui designado. Pois não, muito obrigado em nome da Corte. Mais uma vez, seja bem-vindo. Nós anuncio também que, por um consenso dos eminentes pares, nós não faremos intervalo regulamentar e terminaremos um pouco antes, porque, evidentemente, ganhamos o tempo correspondente ao nosso intervalo de praxe. Chamaremos, então, em primeiro lugar, o mandado de segurança número 28.160, que procede do Distrito Federal, sendo relatora a eminente ministra Rosa Weber, impetrante Agroindústria e Comércio de Alimentos Frambel Limitada, e impetrado o presidente da República. Nós teremos duas sustentações orais, por isso é que esse feito, não apenas por ser um mandado de segurança, mas também por termos duas sustentações orais. Então, aqui falará pelo impetrante, doutor Vitor Simão de Moraes, e em seguida, pela Advocacia Geral da União, falará a doutora Grace Maria Fernandes Mendonça, secretária-geral de Contencioso. Está com a palavra a ministra Rosa Weber para o relatório. Pois não, assinalo, então, consigno o impedimento do ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, senhores ministros, senhora procuradora-geral, senhores advogados, trata-se de mandado de segurança impetrado por Agroindústria e Comércio de Alimentos Frambel Limitada contra ato da Presidência da República, consubstanciado em decreto expropriatório de 25 de maio de 2009, sem número, pelo qual declarado de interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda Dulcineia, com área de 450 hectares e 90 ares, em linguagem gaúcha, eu diria, cerca de 5 quadras de Sesmaria, localizado no município de Chorozinho, estado do Ceará. A impetrante é uma empresa agroindustrial dedicada à produção e comercialização de fécula e outros subprodutos da mandioca. No meu voto, senhor presidente, escrito, até homenageando a ministra Ellen Grace, que era a relatora originária, eu transcrevo o minucioso relatório de Sua Excelência, exarado quando do exame da liminar. Aqui, fazendo uma síntese oralmente, eu digo que a impetrante sustenta a ilegalidade do citado decreto expropriatório presidencial
há alegação de que, contaminado pelas nulidades que eivam o processo administrativo embaseador do INCRA, assim sintetizadas. Primeiro, inexistência de notificação da impetrante, real proprietária do imóvel, bem como ausência de legitimidade de Pedro José Filomeno Gomes de Figueiredo para figurar no polo passivo do processo administrativo. Segundo, edição do decreto expropriatório antes do encerramento da via processual administrativa. Terceiro, ausência de fundamentação na decisão pela qual julgada a contestação ao laudo agronômico de fiscalização. Quarto, a suspeição ou impedimento do perito agrônomo que elaborou o laudo para julgar a contestação. Quinto, ausência de conhecimento prévio do parecer submetido à divisão de obtenção de terras em resposta à contestação ao laudo. Sexto, a extrapolação em 4 dias do prazo previsto na Ordem de Serviço INCRA SR 235 de 2008, da Superintendência Regional, para apresentação do laudo agronômico de fiscalização, a implicar a incompetência de seu firmatário, uma vez expirados os poderes delegados. Sétimo, a incorreção do cálculo de utilização das terras, UT. E oitavo, o atendimento pelo imóvel rural da função social da propriedade. Com base nesses vícios alegados, pede em liminar a suspensão dos efeitos do decreto presidencial expropriatório e a concessão da segurança, ao final, para cancelar a ilegítima declaração de interesse social para fins de reforma agrária da fazenda Dulcineia de sua propriedade. A Presidência da República, por seu órgão de representação judicial, prestou informações, invocando as preliminares de carência da ação por falta de interesse de agir e a inidoneidade da via eleita, ausente comprovação de direito líquido e certo. A ministra Ellen Grace, então relatora, como disse, da presente ação mandamental, indeferiu o pedido liminar ao entendimento de que não verificada, em princípio, a plausibilidade jurídica dos argumentos expostos pela impetrante e abriu vista do feito ao Procurador-Geral da República. Em 28 de setembro de 2009, a impetrante manejou agravo regimental e, em 27 de maio de 2010, pleiteou a reconsideração do indeferimento da liminar, forte no fato novo de que, em 25 de maio de 2010, o INCRA lograra êxito em obter, em ação de desapropriação, então ajuizada, o mandado de emissão na posse do imóvel. Deferida pela ministra Ellen a liminar, tão só para suspender a emissão do INCRA na posse do imóvel, restou prejudicado o agravo regimental interposto pela impetrante. Desafiou, contudo, tal decisão concessiva da liminar, agravo regimental desta feita por parte da União, com contraminuta, as folhas 467 e 71. O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem. Ocorreu a substituição da relatoria e o Ministério Público do Estado do Ceará, em ofício subscrito pelo Procurador-Geral da Justiça daquele Estado e pelo Promotor de Justiça coordenador do Núcleo de Prevenção e Monitoramento dos Conflitos Fundiários, noticiando a situação de vulnerabilidade em que se encontram as 20 famílias que se encontram acampadas na fazenda, às margens da BR-116, solicitou a prioridade na tramitação do feito. Pedimento do ministro Toffoli. É o relatório, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Antes de conceder a palavra ao doutor Vitor Simão de Moraes, gostaria de agradecer a presença da eminente Subprocuradora-Geral da República, doutora Sandra Quirô, que nos honra com a sua participação. Doutor Vitor Simão de Moraes está presente, pode se aproximar da tribuna e usar a palavra pelo tempo regimental.
senhor presidente, senhores ministros, primeiramente é uma grande honra ocupar a tribuna dessa casa, defensora das prerrogativas constitucionais e do próprio Estado Democrático de Direito. Cumprimento aos meus colegas e os demais presentes. Uma boa tarde a todos. Muito bem. Inicialmente, esse mandado de segurança, ele está arrimado, como muito bem relatou a senhora ministra relatora, em vários aspectos, dos quais a parte autora gostaria de se ater principalmente a 3 deles. Primeiro, a questão da nulidade da decisão administrativa por simulação e falta de fundamentação. Segundo, a ilegalidade e falta de intimação sobre o parecer do perito do INCRA, em face da vedação da sua participação no processo imposta pela Lei 9.784 de 99. E o terceiro, a falta de julgamento e intimação da decisão do recurso administrativo interposto pelo senhor Pedro Filomeno Gomes Figueiredo, que é o ex-proprietário das terras, né, que foi posteriormente alienada à empresa Frambel e, durante os procedimentos necessários a transferência, houve justamente a questão da fiscalização do INCRA e a nova classificação ex officio da fazenda como grande propriedade improdutiva. Muito bem. O que é que ocorre? O INCRA, ele tem o processo administrativo para verificação da produtividade no INCRA, é regido pela norma de execução INCRA SD número 35, de 25 de março de 2004. Ocorre que essa norma, que na realidade é uma norma infralegal, né, produzida exclusivamente pela diretoria do órgão, sem o devido processo legislativo, né, ela se choca em vários pontos com a Lei 9.784, que rege os processos administrativos no âmbito da administração pública federal, o que por si é uma ilegalidade, porque apesar de ser mais específica, o princípio da especificidade, ele deve ser aplicado nos confrontos de normas de mesma hierarquia. Jamais pode ser aplicado para beneficiar uma norma de execução em detrimento de uma lei federal. A Lei Federal número 9.784, já em seu artigo 1º, diz o seguinte: esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, visando, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Ou seja, foi justamente visando essa proteção do administrado e conter o arbítrio da administração nesse tipo de legislação, o motivo pelo qual foi votada o projeto de lei que criou a Lei 9.784. Muito bem. Sobre a aplicação dela ao INCRA, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, diz o seguinte: para os fins dessa lei, consideram-se entidade, inciso 2º, entidade, a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, ou seja, o INCRA, na qualidade de autarquia federal, se enquadra perfeitamente nesse contexto. Portanto, ao não prever instância recursal, a norma de execução, quando o artigo 5º, que é onde está arrimado toda a atuação administrativa do INCRA, ele diz o seguinte: procedida a atualização cadastral do imóvel, serão encaminhados ao proprietário, ao preposto ou representante legal, através de correspondência com aviso de recebimento AR, a declaração para cadastro de imóvel rural DP ex officio,
bem como ofício informando a situação cadastral encontrada, sendo-lhe concedido, a partir do seu recebimento, o prazo de 15 dias para a interposição de recurso administrativo que não suspenderá o trâmite do processo de desapropriação. Parágrafo único. Os recursos administrativos interpostos serão julgados nas seguintes instâncias no âmbito das superintendências regionais. Inciso 1º, divisão técnica, ouvindo preferencialmente o presidente da comissão de vistoria, quando o recurso for de ordem técnica, e ou procuradoria regional, quando o recurso for de ordem jurídica. 2, superintendente regional. 3, comitê de decisão regional, CDR. O que é que acontece? O que eles chamam aqui de recurso, na realidade, é uma impugnação, porque é a primeira defesa. É a primeira defesa. E, no âmbito desse tipo de processo administrativo, a única. Não, ou seja, não é oportunizado, o INCRA não oportuniza aos proprietários a instância recursal, muito bem colocada no artigo 5º, 54 e 55, da Constituição, que fala do contraditório e ampla defesa, né? Que diz, aos litigantes em processo judicial ou administrativo serão garantidos a ampla defesa e o contraditório com meios e recursos a eles inerentes. E o que muito nos estranhou foi que, ao receber a notificação do indeferimento dessa impugnação, que muitas vezes chamam de contestação, está aqui como recurso, mas é uma tecnia, nós fizemos o recurso e fomos tratados no INCRA como persona não grata. Uma coisa absurda, né? Se recusaram a protocolar o nosso recurso e tivemos assim, um tratamento incompatível com o nosso Estado democrático de direito, quando quisemos utilizar do nosso direito constitucional de poder ter a instância recursal. Enfim, o recurso foi impetrado e até hoje não foi julgado. O que a gente tem aqui, já nos autos do presente mandado de segurança, é unicamente o parecer do procurador do INCRA, do Estado do Ceará, que, assim, parece, em vários pontos aqui, eu não vou ler inteiro porque o tempo é exíguo, mas, assim, que nos dá razão, as razões infirmadas no recurso. Quando diz, ainda que tido como intempestivo, o recurso em lume traz matérias de irrefutáveis ressonâncias no plano do princípio constitucional irrefragável da legalidade. Neste patamar, é de se instar a operosa superintendência regional do INCRA, no estado do Ceará, adotar o procedimento de todos os sustentáculos de legalidade possíveis, imprimindo-lhe a necessária segurança a que visa o direito em respeito. Afinal, a paz social, democrática, no qual se vive sabiamente sobre o império da lei. Nesse sentido, urge adotar a instância revisora, em face de impugnações havidas, e que se afaste de mera reafirmação de opinião técnica adotadas alhures, e continua. Enfim, apesar de reconhecer a necessidade da instância recursal, o recurso não foi julgado. Ele fala de uma intempestividade, e eu até dou humildemente, vejo que acabei falhando, interpus o recurso, pelo que eu contei, um dia fora do prazo, mas o prazo não foi nem aberto, eles não têm, a intimação do recurso, que está na folha, nas folhas, aqui, tem vários locais, mas na folha, que foi, inclusive, eu que assinei, vou olhar aqui no meu relatório aqui, a folha que está. A folha 448 dos autos, ofício INCRA SR02, número 1558, de 2008, os quais os órgãos defensores da autarquia e da União insistem em afirmar que seria a decisão do recurso, é justamente a decisão que abriu o prazo
que assim, abrir o prazo não. Ela fala da decisão da primeira instância, decisão tomada sobre a impugnação e não sobre o recurso. Até hoje, o recurso não foi julgado, só tem um parecer que insta pela intempestividade do recurso, mas ele não foi julgado e não há, nos autos, nenhuma notificação de decisão alguma. Até hoje, o recurso administrativo não terminou no âmbito do INCRA. E essa é a nossa principal insurgência. A defesa, a parte autora, se insurge veementemente, repete a exaustão. Até o momento não houve julgamento do recurso interposto, não houve instância recursal. O INCRA não admitiu a instância recursal obrigatória, em detrimento da Constituição e da Lei Federal 9.784. Esse é o principal problema. O segundo deles é a forma com que foi julgado a decisão de primeira instância. A primeira coisa, no trâmite do INCRA, o perito faz a fiscalização, abre o prazo de 15 dias para a impugnação, que eles também chamam de contestação ou recurso, depois volta ao perito, ele faz o que chama de resposta à contestação, o que ele mesmo chamou, está em várias páginas dos autos, mas eu ressalto aqui a página 453, onde tem aqui resposta à contestação, que é simplesmente um laudo, um contralaudo do próprio perito se insurgindo contra a contestação apresentada pelo proprietário da terra e denegando. Depois, essa contestação tramitou, primeiro pelo senhor Raimundo Cruz Pinto, chefe substituto da Divisão de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de Assentamento, que, na sua decisão, sem qualquer fundamentação, diz simplesmente, é um simples despacho que diz assim: com fundamento no parecer proferido pelo perito federal agrário Evaldo Tavares de Souza Filho, de folha 120 a 124, e de conformidade com o estabelecido no item 1, parágrafo único do artigo 5º da norma de execução 35 de 25 de março de 2004, julga improcedente a impugnação apresentada e seguintes desses autos e submeta a presente a Vossa Senhoria para apreciação na forma do item 2, parágrafo único do artigo 5º da norma acima citada, 20 de agosto de 2008. Depois ela tramitou para o seu Raimundo Amadeu de Freitas, superintendente regional, que também um despacho muito parecido, que diz: acolho o parecer exarado pela Divisão e Obtenção de Terras e Implementação de Projetos de Assentamentos, folha 120 e 124, e julgo improcedente a impugnação apresentada. E é um parecer muito sucinto, está aqui nos autos. E depois foi na nona reunião ordinária do Comitê de Decisão Regional da Superintendência Regional do INCRA no Ceará, onde consta: com relação ao primeiro item, o comitê realizou uma leitura do relatório produzido pelos peritos agrários em resposta à solicitação de impugnação do processo de desapropriação da fazenda do Cineia, de número tal. Após a leitura do referido documento, os componentes do comitê iniciaram um amplo debate e tal, e termina. Ou seja, tiveram a desfaçatez de registrar na própria ata de reunião que o único documento lido durante a sessão de julgamento foi o contralaudo, ou parecer, como ele chama aqui, feito pelo próprio fiscal. Que julgamento é esse? Que justiça é essa? A gente não foi intimado para participar do julgamento, nós não fomos intimados para falar do parecer. Eles estão tão seguros de cometerem a injustiça e agirem da forma que quer, que tiveram ainda disfarçatez de consignar isso em ata. Esse documento está nos autos. Então, é muito clara que, na realidade, houve uma simulação de julgamento, não houve um julgamento sério. E, por fim, o próprio perito também, a Lei 9.784, no seu artigo 18, veda a participação de peritos no processo administrativo. E eu vou fazer alusão aqui, vou ler o artigo 18 da Lei 9.784. Artigo 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que,
Inciso 1, tenha interesse direto ou indireto na matéria. Inciso 2, tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrerem quando o cônjuge, companheiro ou parente e afins até terceiro grau. Enfim, o que acontece é que o INCRA ele está escolhendo previamente a propriedade que ele pretende desapropriar e parte para cima, independente. Ele não busca a verdade. É um procedimento simulado. Que conclua a sua fala, por Pois não, senhor presidente. Então, é isso que eu teria a dizer. Acredito que todas as questões estão muito bem colocadas nos autos, espero ter sido claro. Agradeço a oportunidade de poder falar aqui nessa sessão de julgamento e aguardo a judiciosa decisão de Vossas Excelências. Muitíssimo obrigado. Agradeço ao doutor Vitor de Moraes. Convido a doutora Grace Mendonça a fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, senhoras ministras, senhores ministros, excelentíssima senhora representante do Ministério Público, vice-procuradora-geral da República. Eu, em nome da Advocacia Geral da União, também aproveito a oportunidade para cumprimentar essa Suprema Corte pelo seu mais novo integrante, ministro Roberto Barroso. A Advocacia Geral da União tem absoluta certeza de que a participação de Vossa Excelência continuará contribuindo para que essa Suprema Corte cumpra a sua relevante missão constitucional. Bom, senhores ministros, nesse presente mandado de segurança, o que se vislumbra, na verdade, é um imóvel considerado estratégico para a implementação da política de reforma agrária. Toda a argumentação apresentada pela empresa impetrante e agora também constatada aqui na tribuna, volta-se mesmo contra o processo administrativo. A finalidade de toda a argumentação, desconstituir a rigidez do processo administrativo, demonstrar a ocorrência de vícios que pudessem macular a atuação da administração pública e, como uma decorrência, a própria nulidade do decreto de desapropriação exarado pelo presidente da República. As teses todas que são colocadas nesse processo pela impetrante já foram objeto de enfrentamento por essa Suprema Corte e da correspondente rejeição. E a primeira delas aqui, eu gostaria de destacar, é justamente a eventual ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. O que sustenta a empresa impetrante? Primeiro, que o processo administrativo teria sido desencadeado em face do senhor Pedro José Filomeno, que esse senhor era, portanto, o antigo proprietário do imóvel e que essa propriedade já teria sido transferida em sua integralidade para a empresa. Em decorrência, deveria ter sido a empresa notificada para a apresentação dos atos subsequentes no processo administrativo e não o senhor Pedro Filomeno. Fundamento: os aditivos 4º e 5º ao contrato social teriam, portanto, atestado a implementação dessa alteração na propriedade. Ora, essa argumentação por si só não é suficiente para obrigar a autarquia federal, o INCRA, a notificar outra pessoa que não o efetivo proprietário do imóvel. À luz do disposto no artigo 1245, parágrafo 1º do Código Civil, e mesmo à luz da jurisprudência pacífica dessa Suprema Corte, e aqui eu cito apenas para ilustrar o mandado de segurança 24.657 e 23.645, outra atitude não poderia ter autarquia mesmo, porque a mera alteração no contrato social não tem o condão em absoluto de modificar a titularidade do imóvel. A propriedade, como de todos é sabido, ela só se transmite com o correspondente registro. E como estabelece o dispositivo aqui já mencionado, enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continuará a ser havido como dono do imóvel. E foi justamente em obediência, em reverência a esse comando legal, que o INCRA notificou de todos os atos administrativos o então proprietário, o efetivo dono de imóvel, o senhor Pedro José Filomeno, que efetivamente exerceu seu direito de defesa, apresentou recurso nos autos do processo administrativo. Os recursos foram efetivamente apreciados no âmbito da autarquia federal.
Ora, a partir do momento em que o registro foi promovido, aí sim o INCRA passou a dar ciência dos atos ao impetrante. E, a partir daquele momento, ele passou, então, a atuar nos autos do processo administrativo. Daí a razão pela qual não há que se falar, de forma alguma, em cerceamento de defesa. E aqui eu já aproveito, senhores ministros, já que foi mencionado aqui da tribuna a ausência de oportunidade para que o recurso fosse apresentado, o recurso foi efetivamente apresentado pelo senhor Pedro José Filomeno, proprietário do imóvel, foi apreciado pelo INCRA, não pelo engenheiro que elaborou o laudo. O laudo foi elaborado pelo engenheiro. O que fez, então, o INCRA, quando recebeu o recurso administrativo? Ele abriu oportunidade para que o engenheiro pudesse se manifestar sobre os termos de todas as alegações consubstanciadas no recurso administrativo. Então, isso não foi ao bel prazer do INCRA, não. Há uma norma, a norma de execução número 35 de 2004, que obriga a autoridade administrativa, ao receber o recurso, a ouvir previamente o engenheiro que exarou o laudo. E foi o que fez o INCRA, obedecendo estritamente à norma de execução, para que o engenheiro, então, pudesse exarar um parecer prévio. Com esse parecer, então, a autoridade competente examinou e julgou o recurso. Quais são essas autoridades? O chefe substituto da Divisão de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de Assentamento e o superintendente regional do INCRA. Essa decisão foi ratificada pelo Comitê de Decisão Regional da Superintendência Regional do INCRA no Estado do Ceará. Toda a documentação consubstanciada nos autos atesta a veracidade dessa informação. Quem, de fato, foi informado a respeito da decisão foi o proprietário, o senhor Pedro José Filomeno, porque naquela oportunidade ainda não havia sido promovido o registro daquela alteração feita no contrato social. Portanto, a propriedade ainda não havia sido efetivamente transferida. No que se refere, um outro ponto, suscitado também pela empresa impetrante, diz respeito, e aqui também mencionado da tribuna, a uma suposta suspeição ou incompetência do engenheiro no que se refere à questão do laudo. E aqui eu já destaquei, apenas reafirmo, que não foi efetivamente esse engenheiro que julgou. A participação do engenheiro se manteve adstrita única e exclusivamente à emissão desse parecer prévio, como uma forma de subsidiar, inclusive, a própria decisão a ser tomada pela autoridade competente, e que foi o que ocorreu efetivamente no presente caso. Bom, a leitura que foi aqui mencionada, quando da decisão proferida e ratificada pelo comitê, é de praxe mesmo que se leia todo o processo. Na verdade, a íntegra estava à disposição de todos os integrantes daquele comitê. Portanto, o que se fez foi efetivamente proceder à leitura do parecer prévio. Seria um comprometimento, por óbvio, né, de todo o inteiro teor daquele processo. Um outro ponto que é suscitado aqui, também pelo impetrante, diz respeito à incidência do parágrafo 4º, artigo 2º da Lei 8629 de 1993. O que entende a impetrante? Que aquele prazo de 6 meses, incerto nesse dispositivo legal, uma vez transcorrido esse prazo e havendo alienação do imóvel, esse imóvel não poderia mais ser objeto de desapropriação. Ele cita o precedente dessa Suprema Corte no mandado de segurança 24.890 e invoca esse precedente como fundamento para a incidência desse dispositivo no seu caso concreto. As hipóteses, contudo, são totalmente distintas. Nesse precedente, o que fez essa Suprema Corte? Reconheceu que, após os 6 meses da comunicação preliminar para a realização de vistoria, o proprietário pode atuar livremente, plenamente, no seu direito de propriedade, inclusive desmembrando a propriedade, para que outras médias propriedades rurais possam ser aí originadas e, com isso, obviamente, suscetíveis de desapropriação. Agora, não foi isso que ocorreu no caso concreto. O que ocorreu foi a transferência da propriedade em sua integralidade. Toda a propriedade improdutiva foi transmitida e transferida para a impetrante. Portanto, o caso concreto não se amolda, em hipótese alguma, ao precedente invocado como fundamento no que se refere a essa tese. Não houve aqui desmembramento, houve a transferência da propriedade como um todo.
Um outro ponto também invocado pelo impetrante diz respeito à incidência no caso do artigo 7º da Lei 8629 de 1993. Esse dispositivo ele vai dizer que não será passível de desapropriação para fins de reforma agrária o imóvel que comprova estar sendo objeto de projeto de implantação de projeto técnico. O próprio impetrante reconhece que, no caso, não há nenhum tipo de projeto formal técnico desenvolvido ou em desenvolvimento. Invoca aqui, inclusive para todas as suas propriedades rurais, a inexistência desse projeto técnico. Porém, pede aí uma aplicação extensiva desse dispositivo para a sua situação, considerando que essa empresa seria base, essa fazenda seria base para o desenvolvimento das atividades da empresa. Obviamente que aqui se merece total reverência ao princípio da legalidade estrita, não há autorização legal para se fazer uma aplicação extensiva nesse caso. O artigo 7º da lei estabelece uma série de requisitos que devem ser observados pelos interessados em demonstrar ao poder público que estão desenvolvendo um projeto técnico. Esses requisitos não estão presentes no caso concreto, portanto, não é hipótese de incidência do artigo 7º da Lei 8629 de 1993. E o último ponto já, senhores ministros, diz respeito à alegação de que o INCRA não teria considerado o efetivo pecuário nas áreas de pastagens naturais da fazenda. Aqui é importante mencionar que, quando o técnico compareceu ao imóvel, nenhum rebanho, nenhum tipo de efetivo pecuário foi ali vislumbrado. O que fez, portanto, o INCRA? Abriu o prazo para que a empresa, o interessado, pudesse aí apresentar algum tipo de documentação que comprovasse a existência desse efetivo pecuário. O prazo transcorreu sem que nenhuma documentação fosse anexada. O INCRA, então, declara e reconhece o imóvel como uma grande propriedade improdutiva e classifica como dessa forma. Posteriormente a essa classificação, sobrevém aí, então, uma documentação mencionando registros de efetivo pecuário ali naquela propriedade. Obviamente, e que, em decorrência disso, portanto, se alteraria o grau de utilização da terra e de eficiência da exploração. Obviamente, aí que toda essa matéria demanda instrução probatória, inclusive para que a autarquia federal possa atestar a veracidade da informação, atestar a veracidade da documentação, e isso, na linha da jurisprudência pacífica nessa Suprema Corte, não se trata de matéria passível de ser aferida no âmbito estreito do mandado de segurança. Aliás, tudo aqui se colocou demonstra exatamente isso, que não se trata aqui, não se está diante de uma questão própria de um direito líquido e certo, claro e evidente, justamente porque toda ela demanda, sim, instrução probatória. E, na linha, portanto, da jurisprudência do Supremo, não seria passível aqui em sede de mandado de segurança. Apenas já para concluir, eu gostaria ainda, senhor presidente, de destacar que o resultado desse recurso apresentado pelo proprietário, e que o INCRA realmente intimou o proprietário, porque não poderia fazer de outra forma, em estrita obediência aos comandos legais, foi devidamente o resultado informado ao interessado por intermédio do ofício número 1558, que está acostado aos autos, e, inclusive, quando a ministra Ellen Grace, quando chegou a reconsiderar a sua liminar, foi justamente por esse ponto, e a Advocacia Geral da União destacou e anexou cópia desse ofício, atestando aí que, de fato, foi dado ciência, sim, ao interessado a respeito do resultado de seu recurso. No que se refere às alegações aqui de que se teria tido algum tipo de recusa por parte da autarquia federal quanto ao eventual recebimento de um outro recurso, enfim, obviamente são alegações que não guardam correspondência com o que consta dos autos, daí muitas vezes até a dificuldade de se fazer aqui impugnação devida da tribuna, porque não há nenhuma referência dessa natureza, nenhuma comprovação nos autos no que se refere à atuação da autarquia, muito ao contrário, a autarquia federal procurou em todo o tempo seguir o devido processo administrativo, com todas as etapas estabelecidas pela legislação de regência, dando ciência ao interessado, proprietário, enquanto ainda não transferida a propriedade, e a partir do momento do efetivo registro, a empresa ora impetrante. Daí, a Advocacia Geral da União sustentar com muita tranquilidade a rigidez do decreto expropriatório exarado pelo presidente da República e aqui, na tribuna dessa Suprema Corte, pugnar pela denegação da ordem. Muito obrigada.
Agradeço a doutora Grace, devolvo a palavra à eminente relatora, ministra Rosa Weber. Senhor presidente, temos uma fazenda Dulcineia, não temos Dom Quixote nem Sancho Panza, mas temos uma fazenda Dulcineia, né, como eu disse, com cerca de 5 quadras de Sesmaria, 400 e poucos hectares, no município de Chorozinho, no Ceará. Também não tem Rocinante, presidente, mas enfim. Eu começo rejeitando as preliminares de extinção do processo sem resolução do mérito, invocadas pela Advocacia Geral da União. A primeira por carência da ação, por falta de interesse de agir, ao argumento de que o decreto declaratório de interesse social constitui mera condição de procedibilidade da ação de desapropriação, incapaz, enquanto tal, de gerar dano efetivo ao direito de propriedade da impetrante. E a segunda preliminar, a alegação da inidoneidade da via eleita, ausente comprovação de direito líquido e certo. E por que rejeito? O faço porque entendo que o interesse de agir da impetrante foi afirmado pela então ministra relatora, ministra Ellen Grace, na primeira decisão exarada, antes de apreciar o pedido de liminar, diante da possibilidade que veio a se concretizar de ajuizamento pelo INCRA da ação de desapropriação, com pedido de emissão na posse do imóvel, o que, por si só, a meu juízo, evidencia a necessidade e utilidade da medida, ou seja, da ação mandamental. Merece, a meu juízo, por isso, endosso o decidido em juízo de deliberação no aspecto. E nessa linha, cito dessa Corte os mandados de segurança 29.041, julgado Diário da Justiça de 28 de abril de 2011, e o mandado de segurança 28.786, Diário da Justiça de 25 de junho de 2010, a publicação. No que pertine à segunda preliminar, a inadequação da via eleita, que seria, se verificada, conducente à extinção do feito sem resolução do mérito, entendo que ela há de ser superada, enquanto tal, por comportar o tema de fundo exame por mais de um viés, embasado o ataque ao decreto presidencial expropriatório em diferentes arguições de nulidade do processo administrativo, e não apenas, por exemplo, na pretensa desconsideração no cálculo de utilização das terras do efetivo pecuniário, para o que, por óbvio, e esse aspecto foi destacado, agora acabou de ser destacado na sustentação oral da doutora Grace, a tribuna, para esse efeito não constitui o mandado de segurança seguramente o meio processual adequado, mas há os outros vícios que são imputados ao processo administrativo. Por isso, superadas as preliminares, passo à análise das teses da inexistência, que é a tese central, diga-se de passagem, embora não tenha sido a ela dado maior ênfase da tribuna. Seria a tese da inexistência de notificação da impetrante e da ilegitimidade de Pedro José Filomeno Gomes de Figueiredo para figurar no polo passivo do processo administrativo expropriatório. E aqui pude observar pelo contrato social e seus diferentes aditivos do contrato social da impetrante, que, na verdade, pelo menos pelo nome de todos os sócios com idênticos sobrenomes, se trata de uma empresa familiar com sócios todos da família, e esse senhor, Pedro José, era sócio, né, acionário, cotista, né, é uma limitada, seria o sócio cotista, e, na verdade, ele hoje, né, está afastado, né, há aditivos nessa linha, pelo menos da administração da empresa, e ele concedeu, houve uma ampliação do capital social e ele concedeu cotas aos, pelo que parece, filhos, né, que estão à testa da administração da empresa. Aliás, também da tribuna, o eminente patrono da impetrante referiu que ele próprio assinou o recurso administrativo, é o mesmo procurador, e o fez em nome do então senhor Pedro José. Continua com
mesmo procurador, agora com procuração outorgada pela uma das sócias administradoras, que me parece que ser filha do senhor Pedro José. De qualquer sorte, só assim para fazer, para situar a lide, os contornos fáticos, né, da lide. Concluiu no sentido de que ISDA, a notificação da vistoria direcionada em 8 de maio de 2008 a Pedro José Filomenos Gomes de Figueiredo, recebida por ele em 15 de maio de 2008, porquanto, à época, como a própria impetrante admite, constava o nome dele, Pedro José, como proprietário do imóvel junto ao ofício de registro de imóveis da comarca de Chorozinho, Ceará. Aperfeiçoada a transferência da propriedade, apenas, e essa data é apontada pela impetrante, 26 de novembro de 2008. A tese da impetrante, digo eu, que admite, tenho que reiterar, em função dos termos como vazada inicial, que a época da vistoria levada a efeito pelo INCRA constava, como disse, do registro de imóveis como proprietário o senhor Pedro José, é de que a fazenda havia sido incorporada ao patrimônio da impetrante, conforme aditivos ao contrato social registrados na junta comercial, em maio e dezembro de 2007, mas que, em função de hipotecas e outras pendências documentais, o pedido de lavratura da escritura pública de incorporação ficara em tramitação no cartório de registro de notas e registros públicos de Chorozinho desde 21 de dezembro de 2007. E com essas afirmações o que se busca é afastar uma possibilidade de fraude, porque se de fato, desde 2007 já havia esse registro, e é de verdade, havia, não está comprovado documentalmente. Mas eu registro que a data apontada na exordial, 26 de novembro de 2008, se refere à lavratura da escritura pública de incorporação pela Frambel, que é impetrante, da fazenda Dulcineia, e não a data em que é registrado o título translativo da propriedade no cartório de registro de imóveis, qual seja 1º de dezembro de 2008, conforme certificado no verso da folhas 267. E consabido, digo eu, à luz do artigo 1245 do Código Civil, que transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. E enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel, conforme o parágrafo 1º do mesmo dispositivo. Razão pela qual, na espécie, transferida a propriedade tão somente em 1º de dezembro de 2008. Firmadas tais premissas, não posso deixar de concluir pela legitimidade de Pedro José Filomeno Gomes de Figueiredo, regularmente notificado da vistoria para figurar no polo passivo do processo administrativo, bem como para a interposição em 28 de novembro de 2008, portanto, antes da efetiva transferência da propriedade, do recurso administrativo, enquanto real proprietário da fazenda Dulcineia, ao feitio legal, até, reitero, 1º de dezembro de 2008. Ressalto que 2 as defesas apresentadas no processo administrativo, ainda que se possa aventar de uma eventual atecnia, referida também da tribuna. A contestação ou impugnação ao laudo agronômico de fiscalização e o recurso administrativo propriamente dito. Este manejado contra a decisão proferida pelo Comitê de Decisão do INCRA no Ceará. E em ambas as peças de defesa, repito, essa contestação e recurso administrativo, ambas foram veiculadas pelo ex-proprietário em data anterior à transferência do imóvel, ou seja, quando ainda proprietário. Pois, portanto, a conclusão
de que, observado o momento em que a impetrante passou a ostentar, à luz do ordenamento jurídico, a qualidade de proprietária da fazenda Dulcineia, restava à administração pública tão somente notificá-la da existência do processo administrativo expropriatório em curso. Acresço no aspecto que o fato de a transferência do imóvel ter ocorrido passados 6 meses da notificação da vistoria, prazo no qual modificações quanto ao domínio devem ser desconsideradas nos moldes do artigo 2º da Lei 8629 de 1993, argumento trazido pela impetrante em defesa da licitude da operação de compra e venda, não altera tal conclusão, porquanto foi justamente a regular transferência do imóvel que ensejou a notificação por parte da administração pública da nova proprietária. E a notificação da hora impetrante se concretizou por meio do ofício, também lembrado da tribuna, 1292 de 2009, datado de 10 de agosto de 2009, dirigido pela Superintendência Regional do INCRA, no estado do Ceará, à impetrante, Frambel Limitada, verbes, aspas, tramita nesta instituição processo de desapropriação do imóvel em questão em nome do antigo proprietário, senhor Pedro José Filomeno Gomes Figueiredo. E documento esse que foi trazido no agravo regimental da União, porque a eminente ministra Ellen havia reconsiderado, e para efeito de deferir em parte, a liminar por duplo fundamento. A ação de emissão de posse com o deferimento do mandado de emissão de posse. E o outro seria a falta justamente deste documento, da comprovação desta intimação que veio aos autos. Não há falar no outro turno em ilegalidade do decreto presidencial, porque editado antes do julgamento do recurso administrativo, em 25 de maio de 2009, porque esse decreto ele data de 25 de maio de 2009 e o mandado de segurança foi impetrado em julho de 2009. E porque a remansosa jurisprudência dessa Suprema Corte, no sentido de que a pendência de recurso manejado na esfera administrativa, a míngua de efeito suspensivo, não obsta a edição do decreto de desapropriação. Colho precedentes. E aqui transcrevo da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, mandado de segurança 26.121, 4 de abril de 2008, a data da publicação, colho da ementa, existência de recurso em processo administrativo não impede a expedição do decreto expropriatório. E mandado de segurança 24.449, da relatoria da ministra Ellen Grace, publicação em 25 de abril de 2008, onde se diz, recurso administrativo, artigo 61 da Lei 97/84 de 99, inexistência de efeito suspensivo e de impedimento à edição do decreto expropriatório. Segurança denegada. Em suma, operada a transferência da propriedade do imóvel rural apenas em 1º de dezembro de 2008 pelo registro imobiliário, quando já interposto o recurso administrativo uns dias antes pelo proprietário anterior, em 28 de novembro de 2008, de todo irrelevante, a meu juízo, datar o decreto expropriatório de maio de 2009, a impetração de julho de 2009 e o ofício do INCRA 1292 de 2009, a impetrante de 10 de agosto de 2009, uma vez que a pendência do recurso, como dito, não inibe a expedição do decreto expropriatório, segundo esta Corte, com o que se evidencia a observância do devido processo administrativo. Não prospera, por sua vez, a meu juízo, a ventilada pecha da ausência de fundamentação da decisão proferida ao julgamento da contestação ao laudo agronômico de fiscalização. Digo eu, a motivação da decisão por adoção de fundamentos, em caso por remissão aos elementos coletados e a conclusão técnica registrados no LAF, não se traduz em ausência de fundamentação do julgado,
Consoante pacificada jurisprudência desta Casa, também tem-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões na hipótese de o julgador lançar mão da motivação referenciada. Per relacionem, como todos sabemos, e aqui colho precedentes e por todos transcrevo do nosso eminente decano, ministro Celso de Mello. A documentação acostada igualmente comprova que a condução do feito na esfera administrativa observou os atos e instâncias previstas na norma de execução INCRA SD 35, de 25 de março de 2004, a qual assegura o julgamento dos recursos administrativos no âmbito das superintendências regionais do INCRA pela divisão técnica, que poderá ouvir o perito pelo superintendente regional e ainda continua pelo Comitê de Decisão Regional, como aconteceu. Assim, a teor da norma de execução, dirigido à divisão de obtenção de terras, o parecer técnico, descabe falar em nulidade por ausência de conhecimento prévio do referido documento. Também não se sustenta a arguição de que o suspeito ou impedido para julgar a contestação, o engenheiro agrônomo que elaborou esse laudo agronômico de fiscalização e apresentou parecer. A evidência de que a contestação restou decidida pelo Comitê de Decisão do INCRA no Ceará, consoante registrado na ata da 9ª reunião ordinária, folha 200 dos autos, órgão administrativo colegiado do qual sequer faz parte o perito federal agrário em questão. Nada colhe nesse contexto a invocação do artigo 18, inciso 2 da Lei 9784 de 99, que, à semelhança do Código de Processo Civil, aponta impedido de atuar em processo administrativo, dentre outras hipóteses, o servidor ou autoridade que tenha participado ou venha a participar como perito. Por óbvio que não se insere no âmbito de incidência da norma a hipótese de um engenheiro agrônomo perito que participou da vistoria do imóvel e elaborou o laudo agronômico de fiscalização, peça que condensa as informações levantadas na vistoria, vir a opinar em parecer sobre os aspectos estritamente técnicos levantados em eventual recurso, impugnação ou contestação àquele laudo, caso dos autos, como só é acontecer no processo judicial, em que pode o juiz, antes de decidir, ouvir o perito sobre as impugnações oferecidas ao laudo por ele apresentado. Corrobora tal linha de raciocínio o teor do inciso 1 do parágrafo único do artigo 5º da norma de execução 35 do INCRA, ao dispor que, na alçada da divisão técnica, quando o recurso for de ordem técnica, será ouvido preferencialmente o presidente da comissão de vistoria. Vale dizer, em âmbito recursal, poderá ser ouvido o elaborador do laudo. Procedeu nesse compasso a autoridade apontada como coautora, sopesadas as particularidades dos procedimentos afeitos ao processo administrativo tendentes à desapropriação de imóvel para fins de reforma agrária, no campo estrito da legalidade, do meu ponto de vista. A extrapolação, ainda, outro fundamento, no caso de 4 dias do prazo previsto na ordem de serviço INCRA 35 da Superintendência Regional para apresentação do laudo agronômico de fiscalização, não representa vício apto a acarretar a nulidade do processo administrativo, conforme já decidiu esta Corte. Este plenário é o exame do mandado de segurança 25.534 da relatoria do ministro Eros Grau, cujo teor da ementa transcrevo. Ali se diz: a entrega extemporânea do laudo agronômico, no caso, digo eu, 4 dias, do laudo agronômico de fiscalização, não implica a nulidade do documento, ensejando apenas a instauração de procedimento disciplinar para averiguar eventuais faltas dos servidores responsáveis pelo atraso. Essa decisão foi publicada em 10 de novembro de 2006. Ademais, digo eu, bem lembrado aqui o Brocardo, Pad Nullité Sangrif, informador da teoria das nulidades, uma vez ausente prejuízo. Quanto ao cálculo do grau de utilização das terras, a GUT, a exigir ingresso na seara fático-probatória,
acerca da alegada intermitente acomodação de rebanho bovino na área de pastagem natural da fazenda Dulcineia, no período e com a quantidade de cabeças de gado asseverados pela impetrante, tudo com vista a demonstrar que, na verdade, não se tratava de uma propriedade improdutiva, digo eu que resta desautorizada a via estreita do mandado de segurança, na trilha dos precedentes também desta Suprema Corte, e que transcrevo mandado de segurança 24.518, as emendas, relatado pelo ministro Carlos Veloso, e acresço vários outros precedentes, corroborando a inadequação da via mandamental para esse efeito. Eminente ministro Celso de Mello, mandado de segurança 22.022, ministro Carlos Aires Brito, ministro Gilmar Mendes, ministra Carmen Lúcia, ministro Joaquim Barbosa. Todos estão aqui transcritos com números, datas de publicação e relatores. Quanto ao ventilado atendimento da função social da propriedade, uma vez ausente projeto formal de crescimento e utilização da fazenda Dulcineia, consoante admite a própria peça de ingresso, não há como dar guarida à tese da impetrante, desatendido o artigo 7º da Lei 8629 de 93, preceito que exige, entre outros requisitos, a comprovação de que o imóvel é objeto de implantação de projeto técnico aprovado pelo órgão federal competente. E assim, senhores ministros, em resumo, até o momento em que o antigo proprietário constava e ostentava esta condição no registro de imóveis, todos os atos de comunicação processual adequados, no caso, no processo administrativo, se fizeram na sua pessoa. E, segundo a jurisprudência da Corte, não inibe não inibe a edição do decreto expropriatório o não julgamento do recurso administrativo, justamente porque ele não tem efeito suspensivo. E, uma vez transferida a propriedade, foi intimada, como relatei, a impetrante da existência do processo expropriatório. Nessa medida, eu entendo prejudicado, e nessa linha, com essa compreensão, o exame do agravo regimental manejado pela União e denego a ordem, revogando a liminar. Como voto, senhor presidente. Ministro Roberto Barroso, como vota? Senhor presidente, em primeiro lugar, eu cumprimento os advogados que estiveram na tribuna, doutor Vitor Simão de Moraes e doutora Grace Maria Mendonça, cuja sustentação ajudou a organizar as ideias e os argumentos que conduzem este julgamento. Eu procurei sistematizar as alegações do impetrante em 3 grandes linhas. A primeira delas, há uma alegação de que há um erro de cálculo do INCRA e, portanto, um erro de conclusão quanto à improdutividade do imóvel. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é o de que existiria um complexo industrial implantado nessa propriedade, o que impediria a desapropriação para fins de reforma agrária. E a terceira linha de argumentos é um conjunto amplo de vícios processuais. O primeiro argumento, quanto ao erro do INCRA, como é pacífico na jurisprudência desta Casa, trata-se de uma matéria que exige dilação probatória e, portanto, insuscetível de apreciação. Eu mesmo cito um acórdão do nosso presidente em exercício, ministro Lewandowski. Quanto à implantação do complexo fabril, a lei estabelece um conjunto de requisitos para que isto possa ser um impedimento à desapropriação. Esses requisitos não foram preenchidos, como reconhecido pelo impetrante, e, portanto, também descarto este argumento. E, por fim, há um conjunto de vícios processuais, todos eles já exaustivamente enfrentados e respondidos pelo voto da ministra Rosa Weber, que ouvi com prazer, proveito e concordância, de modo que não há necessidade de eu percorrer todos esses elementos. Eu trouxe um voto escrito, mais ou menos da extensão da ministra Rosa Weber, mas não há sentido
de eu lê-lo para chegar à mesma conclusão. E faço, antes de concluir, senhor presidente, duas observações. Uma, e me disponho a fazer assim, se eu tivesse sabido as conclusões do voto da ministra Rosa Weber, com as quais eu estou de acordo, teria me poupado algumas horas de trabalho. Não que eu quisesse utilizá-las no meu lazer, mas poderia dedicá-las a outros muitos processos que estão na fila. De modo que eu mesmo me disponho, se não houver nenhuma objeção, a, na medida do possível, eu mesmo circular as conclusões dos meus votos e, na medida do possível, tentar evitar um retrabalho que, nas circunstâncias, eu acho que faria bem a todos. E, em segundo lugar, eu, embora não tenha acolhido, tal como a ministra Rosa Weber, a preliminar de inadequação da via eleita, porque, pela Constituição, cabe, de fato, mandado de segurança contra ato do presidente da República, e este é um decreto do presidente da República, eu, só de ouvir o voto da ministra Rosa Weber, me convenci à exaustão de que esse processo não está sendo discutido no lugar certo. Portanto, um mandado de segurança em que se discutem aspectos minuciosos de prova e de tramitação administrativa, de modo que, talvez em algum lugar do futuro próximo, como já mencionava o eminente ministro Luiz Fux, talvez conviesse repensar a jurisprudência de que, quando não se trate de uma questão estritamente de direito em abstrato, mais adequado seria encaminhar esse tipo de demanda para as instâncias ordinárias. De modo que eu acompanho a ministra Rosa Weber e, portanto, também revogo a liminar, denego a segurança e considero prejudicado o agravo regimental interposto pela União. É como voto. Pois não. Eu consulto os demais ministros, estão de acordo com a conclusão da ministra Rosa Weber? Todos de acordo, sem divergência, proclamo o resultado. Por unanimidade, denegaram a ordem no mandado de segurança, consideraram prejudicado o agravo regimental e revogaram a liminar antes concedida. Eu queria também me associar às preocupações manifestadas pelo eminente ministro Roberto Barroso. Estava aqui também, enquanto Sua Excelência, a ministra Rosa Weber, estava desfiando o seu brilhante e profundo voto, imaginando se não seria o caso, pelo menos num primeiro passo, nós remetemos essa matéria às turmas, porque, como fizemos com as extradições, e com muito êxito, porque as extradições hoje fluem rapidamente. De fato, pela exposição feita pela ministra Rosa Weber e agora secundada pelo ministro Barroso, não há nenhuma matéria constitucional a ser examinada pelo plenário da Corte. Eu creio que uma pequena modificação regimental, num primeiro passo, poderíamos remeter isto às turmas e depois, quem sabe, numa reflexão mais aprofundada, acolhemos integralmente a proposta do ministro Barroso. Ministro Fux. Eu comentava com o ministro Teori Zavascki e também com o ministro Luiz Roberto Barroso que isso não é um ato típico da presidência da República que encerra a necessidade de se impetrar um mandado de segurança. Isso é algo que se alega vícios de procedimento, erros em procedimento, que são apreciáveis na instância quo, através de uma ação de cognição plenária. Quer dizer, há até já aqui um ensaio dessa posição, quando o ministro Marco Aurélio, numa decisão, num mandado de segurança 24163, assentou a natureza meramente declaratória desse decreto, que não ensejaria nenhum perigo mora ou fumus boniúris que fosse capaz de proporcionar essa ação mandamental. Mas, de toda sorte, realmente, pelo que se discutiu aqui, foram vícios procedimentais que são inimputáveis ao presidente da República. Então, talvez esse primeiro passo e depois, então, a eliminação total dessa competência. Pois não. Agradeço a intervenção de